A paz do Senhor Jesus Cristo a todo o povo de Deus. Graças a Deus por mais essa oportunidade. Gostaria de meditar com você na palavra de Deus, que tem um tema. Esse tema surgiu porque o nosso líder de varões pediu uma reunião de confraternização em um lar, e ele pediu um tema. Então, o tema está em Josué, capítulo 1, versículos 5 a 9. E o tema diz assim: homens ativos e homens em atividades. Vamos lá para a mensagem da palavra de Deus. Vamos ler os versículos de Josué, capítulo 1, 5 a 9. Diz assim: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, disse o Senhor Deus. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, diz Josué 1,6. Porque tu farás a este povo herdar a terra que a seus pais, que jurei a seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela te não desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito. E porque então prosperarás o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, disse o Senhor Deus. Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Graças a Deus pela mensagem desta palavra. Então temos aqui a mensagem da palavra de Deus com este tema, né? Homens ativos e homens em atividades. Por que não dizer também mulheres ativas e mulheres em atividade? É uma palavra para os obreiros do Senhor Jesus Cristo de uma forma geral. Então, vamos para as palavras ativos e depois as palavras atividades. Na palavra ativos, fala daquela pessoa que exerce ação. Fala daquela pessoa que exerce ação. Quando você exerce ação, coloca sua fé em ação, Deus vai na frente, abrindo as portas, Deus vai na frente, retirando as pedras, e aqui eu quero incluir o Ministério das Mulheres, né? Como eu disse, o tema é homens ativos e homens em atividade. E por que não? Mulheres ativas e mulheres em atividade. Quando fala de exercer ação, eu preciso de relembrar aqui aquelas Marias, né? Aquelas mulheres, nós não sabemos quantas, alguém diz que é 7. Sei que tinha a Maria, mãe de Jesus, a Maria Salomé, a Maria de Cleopas, a Maria Madalena, e diz que tinha, era 7 Marias. Mas seja lá quantas foram, o que é que as mulheres fizeram? Jesus se entregou na sexta-feira, passou o sábado, né, da consagração. No domingo pela manhã, elas entraram em ação. Aqui nós vimos o que é ser ativos, servos proativos, entrar em ação. Elas falaram: eu tenho um pouco de perfume, a outra diz: eu tenho aqui material para embalsamar o corpo de Jesus, vamos. E o que tinha lá na porta do sepulcro? Uma imensa pedra. Vários soldados tiveram dificuldade para rolar aquela pedra e pôr na porta do sepulcro. Mas elas entraram em ação. Quando você entra em ação, Deus dos altos céus contempla você e diz: vou fazer, vou ajudar, vou agir, vou dar a vitória. Isso você precisa de fazer. E aí elas foram e caminhando para o rumo do obstáculo, mas com um objetivo. E elas diziam umas para as outras: quem é que vai retirar aquela pedra para nós? Mas elas foram. E quando chegaram lá, a pedra já estava revolvida, retirada. Então tá aí. O que é ativos? Homens e mulheres
obreiros do Senhor ativos, que exerce ação, que age. Você tem que agir, você tem que fazer alguma coisa, você tem que levantar. O Senhor Deus diz assim: põe-te em pé e falarei contigo. Tá? Você tem que agir. Que tenha a faculdade de agir. Então, essa é a mensagem da palavra de Deus. No primeiro tópico aqui, sobre obreiros ativos, nós temos assim, perfil de um homem ou de uma mulher, né? Perfil de um homem ativo. Perfil de um homem ativo. E nós vimos aqui, aqui nós vamos basear nos capítulos 1, 2, 3 e 4 do livro de Josué. São vários versículos. Mas aqui, primeiro, perfil de um homem ativo. Primeiro pontinho, ser servo fiel para servir. Se você ver aqui no versículo 1, Josué 1, 1, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Então, perfil de um servo ativo, de um homem ativo. Ser servo fiel para servir. Quando chegou o momento de o Senhor Deus recolher Moisés, findou o ministério de Moisés, para quem ele olhou para substituir Moisés? Para aquele que estava ali lado a lado com Moisés, que estava junto com Moisés, para aquele que estava aprendendo com Moisés e vendo como conquistar a batalha, como conquistar as bênçãos, né, do Senhor nosso Deus. Josué tinha sido um servo fiel e auxiliar bem achegado e amigo fiel de Moisés. Durante os 40 anos da peregrinação de Israel no deserto, Moisés estava ali. Quer ver? Vamos ler aqui Êxodo 17, Êxodo 17, versículos 8 a 13. Êxodo 17, versículos 8 a 13. Diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué. Quem era o homem de confiança? Você é alguém de confiança? Pelo que disse Moisés a Josué. Escolhe nos homens e saia peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. O comando de Deus estará na minha mão. Eu estarei no alto do outeiro, e eu estarei com as mãos estendidas, intercedendo por você. Vai, Deus manda você ir. Vai, e ele vai te conceder a bênção. E Josué foi. E fez Josué como Moisés lhe disse. Hoje há uma dificuldade de conseguirmos líderes para nos ajudar na obra de Deus. O ministério está com dificuldade de conseguir líderes para pastorear o rebanho do Senhor. Porque o Senhor disse a Moisés, a Josué, vai. E fez Josué como Moisés lhe disse. Me lembro de Jesus. Jesus até se admirou. Lembra do centurião que chegou lá e falou: mestre, eu estou com um servo lá com dificuldade. Jesus disse: eu irei e darei saúde para ele. Aí o centurião diz: não, Senhor, não precisa ir, não. Eu não sou digno que você entre debaixo do meu telhado. Mas diz apenas uma palavra. O que você precisa? De apenas uma palavra? Receba a mensagem da palavra de Deus. Uma palavra de Deus basta para você? Porque Jesus Cristo disse, o Senhor Deus disse, a Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então, olha aqui a questão da obediência. E fez Josué conforme Moisés lhe disse. E aquele centurião disse para Jesus: Senhor, eu também sou um homem sob autoridade, e eu digo aos meus servos: vai, e ele vai. Eu digo ao meu servo: vem, e ele vem. Basta uma palavra. E Jesus ficou admirado e disse: então pode ir, que o teu servo está curado. Chegando na sua casa no outro dia, os outros servos veio alegre e falaram: olha, o servo do Senhor está curado. E ele disse assim: que hora que ele ficou bom? Ontem, em torno de 1h da tarde. Ele falou: foi a mesma hora que Jesus falou lá. Vai. Então, você crê? Tudo é possível ao que crê. Então, nós vimos aqui, e fez Josué conforme Moisés lhe disse. O versículo até o 13. E então, deixa eu ver aqui o versículo 11. E sucedeu que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão,
Amaleque prevalecia. Veja bem algo importante aqui no versículo 12. Porque as mãos de Moisés eram pesadas, eu já estava cansado, já estava numa idade avançada. Porque as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e puseram debaixo dele para ele se assentar sobre ela. E Arão e Ur sustentava as suas mãos, um de um lado e outro de outro. Olha aí que segredo maravilhoso, olha aí que algo importante. Josué, obediente, e Arão e Ur sendo servo proativo. Daqui a pouquinho vamos falar mais sobre proatividade. Servo proativo, serve ativo, serve proativo. Quer dizer, vendo ali o precisar fazer alguma coisa para solucionar o problema, eles não deixaram o Josué ser derrotado, não deixaram Moisés tombar ali de cansado. Eles foram lá, posicionaram a pedra para ele ficar sentado, ficar mais à vontade, e seguravam as mãos dele estendidas. Você tem ajudado alguém? Você está percebendo a dificuldade? Você tem olhado para os lados e tem visto alguém? Você é um servo proativo? O servo proativo é aquele que percebe algo e vai lá e já traz a solução e ajuda a fazer alguma coisa para que aquela pessoa seja vitoriosa. Então, e Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro de outro. Assim ficaram as mãos de Moisés firme, levantada, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a todo o seu povo ao fio da espada. Eu preciso de alguém para me ajudar, você precisa de alguém para te ajudar. Eu preciso de homens e mulheres ativos, que pratiquem a proatividade, que sejam servos proativos, que perceba algo e vai lá e soluciona. Que perceba a dificuldade, antecipa a dificuldade e já resolve antes de ficar difícil de resolver. Essa é a mensagem da palavra de Deus para você, para o seu coração, neste momento. O que temos mais aqui? Perfil de um homem ativo, perfil de uma mulher ativa, perfil de um servo que pratica a proatividade. Segundo, ser um homem servo e cheio do Espírito Santo de Deus. Ser uma mulher que serve ao Senhor e que seja cheia do Espírito Santo de Deus. Então, ser uma pessoa servo, que vive para servir e que seja cheio do Espírito Santo de Deus. Olha aqui Deuteronômio 34, 9. Deuteronômio 34, 9. E Josué, filho de Num, foi cheio do Espírito de sabedoria. Olha aí, porque ele estava ali atento. Quando Deus precisava de alguém para encher de sabedoria, ele estava lá como um vaso, prontinho para dizer, eis-me aqui, Senhor, enche-me a mim, para depois ele poder dizer, conforme disse Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvido e fizeram como o Senhor lhe ordenara a Moisés. Que bênção, né? Então, perfil de uma pessoa aprovada, de um homem, de uma mulher, de um obreiro aprovado. Primeiro, ser servo fiel para servir. Segundo, ser um homem servo e cheio do Espírito Santo de Deus. Terceiro, ser obediente a Deus e aos seus mandamentos. Nós vimos aqui nos versículo 1, versículo 2 e 3, lá do texto inicial, nós vimos a obediência de Josué. E o Senhor dizendo para ele, vai, que eu estou contigo. Uma observação, a conquista de Canaã, a Palestina, começou em 1400 a.C. E a liderança de Josué sobre Israel durou 25 anos. Graças a Deus. Vamos ver se a gente conclui nesse pontinho aqui, sobre homens ativos, que a gente vai ter que gravar uma outra parte. Então, nessa parte aqui, vamos ver. Para ser quarto perfil de um servo aprovado. Para ser um servo esforçado e de bom ânimo, conforme os versículos que nós lemos, de 6 a 9, nós vimos assim repetidas vezes, esforça-te e tem bom ânimo. Mais uma vez, tão somente esforça-te e tem bom ânimo. E quando passa para cá, tem de novo. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Essa é a mensagem da palavra de Deus. E número 1, para nós concluir sobre a questão do perfil, ser um servo que pratica a proatividade. Aquilo que eu falei. Ser um servo proativo, o servo que
que faz mais do que lhe foi ordenado. Esse servo aqui faz mais do que lhe foi ordenado. Olha como é que está 17, Lucas 17, 7 a 10. Olha como é que está Lucas 17, do 7 ao 10. Olha como é que está. E qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar gado, a quem voltando do campo diga, chega-te e senta-te à mesa, e não lhe diga antes, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois e depois comerás e beberás tu. Aí vem o versículo de número 9. Porventura dá graça a tal servo, porque fez o que lhe foi ordenado? Creio que não. E olha o versículo 10. Assim também vós, quando fizerdes só o que foi mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deviam fazer. No meu ministério, nesses 40 anos de fé, nesses 31 anos pastoreando o rebanho do Senhor, e só nessa congregação aqui de Jardim Primavera 1, em Goiânia, está para completar 22 anos, Deus tem nos abençoado com servos assim, servos ativos, servos e servas, que praticam a proatividade, servo proativo que tem sido uma bênção no nosso ministério. Então, a proatividade se aplica em vários aspectos da nossa vida, mas a mais importante é a vida espiritual. Pratica a proatividade na vida espiritual. Nós vamos concluir aqui, para não ficar muito extenso, e vamos gravar a segunda parte logo em seguida. Deus te abençoe.